Salve, amados amigos e irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Estamos mais uma vez juntos para falarmos da poderosa palavra de Deus e vamos dar continuidade à nossa série das parábolas de Jesus. Nós vamos falar hoje da parábola do joio e do trigo. Parábola conhecida, comentada, estudada, meditada. Vamos ver mais um pouco à luz e aos olhos da palavra de Deus, o significado dessa parábola. Irmão Alisson. Pai do Senhor a todos. Hoje a parábola do joio e do trigo, né? Que em termos de parábola, creio eu que é a mais comum no meio da igreja hoje em dia. Hoje em dia temos muitos trigos e infelizmente no meio da igreja também temos muitos joios que acabam atrapalhando, mas se a colheita for feita no tempo certo, tudo sai conforme os planos do Senhor. É verdade. Com Leandro. Pai do Senhor a todos, né? Mais um vídeo sobre mais uma parábola de Cristo, onde a gente vai aprender sobre o joio e o trigo, que são plantas diferentes, mas são plantas diferentes, com aparências semelhantes, mas com atitudes diferentes, sendo pessoas, né? Que a gente vê na igreja. Então, que a gente vem aprender através dessa parábola e que Cristo ele possa falar ao coração de cada pessoa que assistir esse vídeo. Para iniciarmos, vamos meditar no capítulo 13 de Mateus, versículo 24, que diz assim: apresentou-lhe outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. E vamos falar um pouco dessa semente, do que é a boa semente e do que é a semente que não é boa. Vamos conhecer um pouco. Irmão Alisson, explique o versículo abaixo. Mas enquanto dormiam os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Mateus 13, 25. Daqui eu vejo que a gente pode tirar duas coisas. Primeiro, que a gente deve sempre estar vigiando, sempre de olho, para que o inimigo não venha plantar uma semente no nosso coração, para que não venhamos a nos tornar um joio. E também eu vejo que assim, por mais que você faça as coisas certas, sempre o inimigo vai se levantar contra você, sempre vai vir tribulação para tentar lhe afrontar, tentar lhe tirar do foco, mas você precisa ter calma, ter paciência no Senhor e ter fé, ter confiança, para assim as coisas, por mais que balancem um pouco para o lado para o outro, voltarem ao caminho e seguir firme. É verdade. É um ponto primordial na vida do cristão, saber que vai passar por momentos difíceis, mas que Deus nos sustenta. Irmão Leandro, comente a afirmação. É no coração e no coração sede da vontade, em ações, inteligência, que o mal quer semear o joio. Vou repetir. É no coração, nosso coração, que é sede da vontade de Deus, em ações, inteligência, que o mal quer semear o joio. Interessante, né? O nosso coração ele é a sede, o que a gente entrega a Deus para fazer a vontade dele. E muitas vezes o inimigo usa de pessoas para nos tirar do foco, nos tirar da presença de Deus. E muitas vezes, por não vigiarmos, por não estarmos tão, como eu posso dizer, tão firmados em Cristo, a gente se deixa levar por pessoas que vêm usadas pelo inimigo de Deus. É verdade, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E como a parábola diz aqui, o joio está lá no meio do trigo. E a gente tem que estar bem esperto e bem na presença de Deus sempre para compreender isso. Irmão Alisson, diga o que representa dentro das igrejas querer arrancar o joio antes da época da colheita. Falando no tempo da parábola, né? Arrancar o joio ainda em crescimento,
aconteceria de arrancar também o trigo. É. Então, a gente trazendo para os dias de hoje, para dentro da igreja, funciona assim: o joio, que é o falso cristão, aquelas pessoas, né, que estão ali brincando de ser crente, ou até mesmo enviados pelo inimigo. Enfim, se por um acaso o líder da igreja ele não for sábio e querer arrancar aquelas pessoas, no meio ele vai acabar atingindo pessoas que estão ali verdadeiramente servindo ao Senhor. Então o líder tem que ter a paciência até chegar o tempo da colheita. Que tempo vai ser esse? Deus mostrará o tempo. E aí sim ele poderá fazer separação do joio e do trigo. Então a gente tira muito isso, de ter paciência. Eu tô vendo que esse vídeo fala muito sobre ter paciência e esperar, né? É, sim. E às vezes é difícil pra gente, né? As duas coisas, tanto ter paciência como esperar. Mas, né? Irmão Leandro, descreva o joio homem, segundo a palavra de Deus. Conforme a palavra de Deus, o que seria um joio homem? O joio homem é aquela pessoa que pode estar na igreja, ter aparência de cristão, mas ele não é um cristão verdadeiro. Ele não se inclina para a vontade de Deus. Muitas vezes o que prevalece no seu coração é a sua própria vontade. E é isso que acontece. O homem joio é aquele que não se inclina para ouvir e aprender qual realmente é a vontade de Deus. Ele tira Deus do centro e passa a querer ser o centro, né? É muito complexo, muito forte o que Deus fala aos nossos corações. Irmão Alisson, defina, segundo a palavra de Deus, o trigo homem. O irmão Leandro falou do joio homem, agora você vai falar do trigo homem. A gente pode dizer que o trigo homem ele é o oposto e um pouco mais do joio homem. O oposto por quê? Porque ele não está ali só de aparência, ele não está ali só para os outros, ele está ali verdadeiramente servindo a Cristo, se inclinando a Cristo, seguindo o Evangelho. E um pouco mais seria praticando certamente a palavra, levando a palavra, porque o joio homem ele pode fazer, né? Fazer, entre aspas, fazer, mas nunca é com a intenção pura, né? Que é isso que Cristo quer de nós, seja de coração, que seja alguma intenção pura, não nas intenções. É verdade. Irmão Leandro, comente o versículo abaixo. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Nós sabemos que o inimigo de Deus, ele é enganador, ele tem, vamos usar, aquela lábia, né, para falar e induzir as pessoas a fazer o errado. Como a gente vê isso? A gente vê que ele desviou uma terça parte dos anjos. Ele, no princípio, quando Deus criou o homem e a mulher, ele se fez de serpente. E o que aconteceu? Ele conseguiu fazer com que a mulher comesse do fruto proibido e assim a mulher fez o homem comer. Ou seja, o inimigo ele é astuto, ele tenta a todo momento nos desviar do foco e da presença de Deus. É verdade. A gente tem que estar em constante oração, em constante vigilância, porque o foco dele é atingir aquele que decide ser o trigo homem, né? Que está realmente diante da vontade de Deus. Mas tem algo para dizer, para finalizarmos? Lá em João 16,33 vai dizer assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Na nossa vida vai aparecer vários joios para nos afligir, para atrapalhar nossa caminhada cristã, para criticar, enfim, para abalar você. Mas a gente tem que ter paz, ter paciência, esperar, porque no tempo da colheita tudo se consertará, você vai receber o seu galardão. E o ímpio, o mal, o joio, ele vai receber, como posso dizer, ele vai receber a sua Recompensa. recompensa é coisa boa.
no tempo da colheita, né? Vai ser arrancado e Vai jogado. ser arrancado. Ele vai receber a consequência. Ele vai receber a consequência das escolhas da sua vida. Então, assim, que venhamos a ter paz, paciência e que cada dia mais procuremos ser trigos como. Então, Leandro, O versículo que eu gostaria de deixar se encontra em Salmos. Na verdade é o Salmos 1, todinho, para poder a gente ter um entendimento melhor do que vai ser falado, né? E começa assim: abençoados são os que rejeitam o conselho dos ímpios, não ficam no caminho dos pecadores, nem se sentam com os escarnecedores. Sua alegria está na lei do Senhor, em sua lei medita dia e noite. Eles são como árvores plantadas junto aos ribeiros, que frutificam a seu tempo. Suas folhas nunca murcham. Tudo o que fazem é bem sucedido. Os ímpios não são assim, são como joios espalhados pelo vento. Por isso os ímpios não resistirão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Adonai vela pelo caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios é a condenação. Ou seja, se a gente está falando aqui da parábola do joio e o trigo, né? E isso aqui representa o que acontece. O trigo, ele busca fazer a vontade de Deus, ele busca ser alguém agradável diante de Deus, não diante dos homens, mas de Deus. Já o joio, ele é só aparência, ele está ali, parece buscar agradar a Deus, mas muitas vezes não. E é o que acontece. O trigo, ele herdará o galardão se ele permanecer fiel até o fim, se ele não se tornar joio, né? Já o joio, ele receberá a condenação eterna, porque, embora parecesse e talvez demonstrasse que a atitude de trigo era joio que estava enganando a muitos. é verdade. Eu pensei algo interessante aqui. A gente tem uma chance maravilhosa, porque falando em termos de planta, um joio nunca poderá virar um trigo. Mas falando em termos de pessoa, joios poderão se tornar trigos e trigos poderão se tornar É verdade. joios. Como Deus é maravilhoso, né? Ele dá assim essa oportunidade, né? Porque na lei da natureza a planta não pode, mas o ser humano, Deus nos deu a oportunidade. Então, amados amigos e irmãos, vamos refletir e vamos decidir se queremos ser o joio homem ou o trigo homem, porque a palavra de Deus é clara ao dizer o destino de cada um. Que Deus abençoe poderosamente as suas vidas, que venham cada vez mais estar na presença do Senhor. Assista nossos vídeos, curtam, compartilhe, se inscreva, ative o sininho e acompanhe essa série abençoada que tem uma palavra diretamente ao seu coração. Amém.